Bem, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Evangelho Terapia, aqui, diretamente de Nova Russas, no Ceará, representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, todos que estão em casa, através do Meet, todos os presentes aqui na sede da FRETEM. Nesse primeiro momento, vamos elevando nossas vibrações, agradecendo a Deus pela oportunidade que a gente possa se conectar com os nossos mentores, guias espirituais, para que nos favoreçam nesse momento, trazendo paz, equilíbrio, discernimento, possamos estar conectados nesse momento e poder aprender, colocar em prática todos os ensinos que teremos nessa noite de hoje. Que abençoe também o nosso irmão Rubens, que vai trazer, conduzir as palavras nessa noite. E a partir desse momento, damos como iniciado o nosso Evangelho Terapia. Seja muito bem-vindo, amigo Rubens. Muito boa noite. Está com a palavra. Boa noite, meu irmão. Mais uma vez, uma grande alegria estarmos juntos nesse trabalho tão importante, tão saudável, que é de estarmos, todos nós, nos curando, nos tratando das nossas dificuldades através do Evangelho de Jesus. Bem, queridos, hoje, como vocês viram, vamos falar um pouquinho sobre o pastor, né? O bom pastor. E por que a inspiração para esse nosso pensamento de hoje? É essa conexão que nós temos com Cristo, essa relação que nós precisamos buscar com Cristo. Por quê? Isso temos de forma muito clara quando Jesus se apresenta no livro de João. O livro de João, quarto evangelho, o último evangelho dos 4, nós vamos ter ali em Mateus, Marcos e Lucas a história de Jesus, a sua vida, sua infância, seu nascimento, sua genealogia, suas passagens, até o momento da sua ascensão ao reino do céu, crucificação, ressurreição, os dias com os apóstolos e os discípulos mais próximos e todos que o acompanhavam, até o dia da sua ascensão. Quando chegamos no Evangelho de João, João tem um propósito muito diferente. João tem o propósito de mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é um ente muito acima de qualquer ideia de Cristo, com a ideia de nós ser pura e simplesmente mais um profeta, mais um possível Messias, ou mesmo Messias prometido, mas temos a ideia de que Jesus é Deus. Por isso, logo no início, ele associa Jesus à criação. Quando ele vai dizer que o verbo se fez carne, que o verbo já estava naquele momento com Deus, fazendo a ligação ali com Gênesis 1, em um determinado momento, Deus vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ou seja, a ideia é que Jesus já estava ali. E essa ideia de semelhança é bem diferente do que nós imaginamos. A ideia de nossa semelhança, quando Deus coloca na criação para criar o homem, ou seja, a partir do momento que Deus cria todo o universo, toda a Terra, vamos colocar de uma forma mais estreita, estamos falando de toda a teogonia, mitologia, ou seja, toda a história da criação do mundo para os nossos irmãos hebreus, fica muito claro que ali já existia um ente ao lado de Deus, por isso essa associação que João vai fazer. E quando Deus diz, façamos a nossa imagem e semelhança, nós nos apropriamos da ideia que essa imagem e semelhança é pura e simplesmente sermos um espelho, olharmos Deus e pintarmos, esculpirmos, moldarmos a nossa imagem e semelhança. Mas não é isso. Quando Deus diz façamos, plural, ou seja, para outro ente que estava ali também, o homem, a nossa imagem e semelhança, não é uma questão de imagem, é uma questão de característica. É uma questão de que Deus cria o homem santificado, Deus cria o homem justo, Deus cria o homem verdadeiro, Deus cria o homem com todas as suas características. Não ao contrário, quando nós nos apropriamos. Sempre tem essa imagem, quando se fala de Deus,
daquele homem com idade bem avançada, de cabelos brancos, barba, de cara fechada, normalmente apontando ou olhando com uma ação de julgamento. E não é desta forma. A ideia é que Deus quer, ou seja, nós saímos da mão de Deus, nós fomos criados, moldados a partir da vontade divina, como Ele, justo, verdadeiro, bom, correto em todas as virtudes, ou seja, como nós deveríamos buscar ser constantemente. Ora, e desta maneira nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, tá, que nós temos um modelo e guia, e esse modelo e guia é Cristo. Então nós podemos fazer um grande trabalho de associação com Gênesis, João, a doutrina espírita, essa ligação que precisamos ter com Jesus. E mais que esta ligação, o quanto nós precisamos ser como Jesus, nos espelharmos nele, agirmos como ele, ou como diz Paulo de Tarso, nos revestirmos de Cristo. Não na sua imagem, uma imagem que também nós criamos à nossa vontade. Jesus, louro, moreno, com traços indianos, com traços nipônicos, Jesus mais claro, mais escuro, enfim. Mas da maneira que ele age, e retornamos lá em Gênesis, justo, verdadeiro, ético, bom, que ama ao próximo, independente de quem seja esse próximo, é assim que deveríamos ser também. Então, a partir desse pensamento, dessa associação, nós chegamos a uma conclusão simples. Nós não somos dessa maneira ainda. Não estamos nesse nível de consciência espiritual. A partir do momento, retornando à criação, em que Adão, Eva, toda a questão de Adão, Eva e serpente, que desobedecem a Deus e assim são expulsos desse paraíso, toda essa história se desenrola com a ideia de que Deus quer que esse homem retorne ao paraíso, quer que esse homem retorne a ser justo e bom, verdadeiro. Deus quer ter esse contato conosco novamente. Mas nós perdemos essas características. Nós perdemos esta semelhança com Deus. E vem Jesus para nos ensinar como retornar a isso. Daí esta ideia de termos o bom pastor. Aquele que vai nos guiar, aquele que vai nos direcionar, aquele que vai nos manter seguros, aquele que vai nos olhar com amor, com carinho, aquele que vai dar a vida por cada um de nós, por cada uma das suas ovelhas. E assim, como no livro de João, eu coloquei para vocês, João faz questão de mostrar que Jesus é Deus, são duas características muito importantes que tem no Evangelho de João. Tá? São os 7 sinais, ou seja, os 7 momentos onde Jesus manifesta um sinal dessa sua divindade, ou seja, a ideia de um milagre, e no livro de João se chama sinais, e os 7 momentos em que Jesus usa o termo eu sou. E a partir de esse eu sou, são vários momentos, ele diz que ele é a luz, que é a verdade, enfim, que ele é a vida, e em um determinado momento, lá no capítulo 10, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. E é esse bom pastor que vamos pensar sobre ele hoje. Vamos buscar compreender e traçar essa semelhança que precisamos ter. Aqui no capítulo 10, nesse momento em que Jesus vai dizer ao povo que ele é o bom pastor, já são os momentos finais da sua passagem entre nós. Seria aproximadamente no final do ano, dezembro, pelo calendário judaico. Ele, há pouco tempo, há 2 meses atrás, estava curando um cego de nascença em Jerusalém, depois nos arredores de Jerusalém. Passa-se mais 2 meses, estamos agora na festa da dedicação, a festa que comemora a reconstrução dos muros do templo, e Jesus está ali no pórtico de Salomão, o importante pórtico, um dos grandes pórticos que dão acesso ao templo. E nesse importante pórtico, que tem até a ideia, a tradição, que é um momento de cura, quando se passa ali, você pode ser curado, enfim, grande, belo, Jesus vai estar mais uma vez reunido com seu povo.
E a partir dali, a próxima vez que ele volta a Jerusalém já é para sua captura, seu julgamento, enfim, crucificação e ressurreição. Então, vejam, nos momentos finais da vida de Jesus entre nós, ele vai nos dizer: eu sou o bom pastor. E vejam, ele diz isso depois de já ter dado todos os sinais, depois de já ter se mostrado de todas as maneiras, como esse Messias. No caso, no livro de João, como esse Deus, esse humano, esse homem que está de um lado e do outro. Aquele que, como Deus, leva o homem até Deus, tá? E como homem, traz Deus até o homem, que faz essa ligação absoluta entre Deus e nós. Então, nesse momento em que Jesus está ali e que ele já tinha várias discussões, ele vai dizer, a partir do capítulo 10, essa ideia. Né? Ele vai fazer essa imagem. Por quê? Essa ideia, a imagem de pastoreio, mais uma das parábolas de Jesus, vamos lembrar, ele fala muito de vinha, ele vai falar sobre casamento e muito também sobre a questão de ser pastor de ovelha, de pastoreio, de rebanho. Isso é importante porque todas essas parábolas que Jesus faz remetem a todas as profecias. Jesus faz várias parábolas com festa e festa de casamento, porque uma das questões que é colocada lá no Antigo Testamento é que Jesus seria esse noivo, este casamento entre Jesus e a humanidade que nos leva mais uma vez a Deus. Quando ele fala de vinha, várias e várias vezes, nós vamos lembrar que sempre tem a grande imagem. Uma vinha, aquele que administra a vinha e o dono da vinha. E os trabalhadores ali em suas diversas dinâmicas. Ou seja, Deus, Jesus e todos nós. E mais uma vez, Jesus nesta mediação, podemos dizer assim, entre a divindade e o ser humano. Então, aqui ele se aproveita mais uma vez dessas imagens que vão ser mostradas em vários profetas. Tem alguns que vão dizer especificamente que virá o bom pastor. Tá? E quando temos essa ideia de profeta, quase 1000 anos antes, fazendo essa imagem, Jesus se aproveita, se apropria mais uma vez e no finalzinho do seu ministério vai se colocar desta maneira. Então, no capítulo 10, Jesus vai iniciar dizendo que se assegura que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta é um ladrão e assaltante. Aquele que entra por outro lugar, ele faz essa analogia com aquele que vai ser um malfeitor. Porque aquele que entra pela porta, esse sim é o pastor das ovelhas. E Jesus vai mostrando dessa maneira que este que é o Messias esperado, este que é o Messias anunciado, vai ter o caminho pela porta, porque o porteiro lhe abrirá a porta. O porteiro, o dono total da vinha, aquele que vai estar ali dando a possibilidade de passagem ou não, vai dar passagem para ele. Porque, vamos lembrar, Jesus é o Messias esperado para nós. Ele chega para seu próprio povo. Até os dias de hoje, Jesus não é esse Messias esperado. E naquela época existia até um comitê para analisar ali entre os doutores do templo se o que se apresentava como Messias, como esse Salvador esperado, realmente era. E percebam, quando Jesus chega, quando ele encarna, vejam que imagem maravilhosa que é feita, a ideia de um porteiro lhe abrindo a porta. Quando João Batista chega pouquíssimo tempo antes de Jesus a esse mundo e se coloca como esse arauto, se coloca como esse que anuncia e que vai dizer por diversas vezes, virá aquele que é o noivo. Lembre-se que João diz isso, aquele que é o noivo. Eu sou amigo do noivo. É como que abrindo a porta desse aprisco. Porque foram vários outros que se apresentaram como Messias. Alguns simples aproveitadores, outros que realmente lutaram contra o Império Romano, outros que trouxeram
palavras de profecias, enfim, mas nenhum cumpriu todas as missões, nenhum teve a ação que Jesus teve. Então, Jesus é esse que entra pela porta da frente, é este que tem o porteiro lhe abrindo a porta e se felicitando, tendo júbilo por ter essa oportunidade. E a partir daí, Jesus vai dizer: as ovelhas ouvem a sua voz deste bom pastor. E esse bom pastor vai chamar as ovelhas pelo nome, uma a uma, e vai levá-las para fora, vai conduzi-las, ele vai adiante e nós vamos seguir. Estas ovelhas vão segui-lo pela sua voz. Vejam que coisa bonita de se olhar, de se perceber. Ele é este que realmente vai entrar pela porta e vai tirar as suas ovelhas para o pastoreio. Conhece uma a uma, entende as dores de cada uma, as dificuldades, seus avanços, suas pendências, maiores, menores, mas uma a uma vão ser levadas, vão ser conduzidas e elas vão seguir pela voz. Mas nunca estas ovelhas deste pastor vai ouvir um estranho. Jesus diz: nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele porque não reconhecem a voz de um estranho. Vejam como é interessante a ideia que Jesus já nos coloca aqui de como nós vivemos no mundo de hoje. A ideia é que nós cristãos espíritas, de ter Jesus como esse modelo e não seguir qualquer estranho. Veja como as ovelhas desse rebanho precisam agir. Como eu falei, vejam o mundo de hoje. Quantas e quantas vozes estranhas nós temos ao nosso redor. Vejam quantos apelos, coisas, situações chamativas nós temos ao nosso redor, que se nós não conhecermos muito bem a voz do nosso pastor, nós vamos seguir. Vejam como as pessoas estão seguindo tantos falsos profetas, tantos falsos cristos. Porque a escuta, a atenção, o ouvido ainda não é de ouvir. Em vez de fugir, se atrai. Mas vejam, nós que somos espíritas, nós que somos cristãos, nós, pelo menos na teoria, deveríamos conhecer muito bem a voz do nosso Mestre Jesus, a voz do nosso pastor. E por mais que tenhamos à nossa volta tantas e tantas vozes, algumas muito, muito agradáveis, algumas muito sedutoras, nós jamais deveríamos seguir. Nós sempre temos que fugir. Mais uma vez, recordando essa máxima, vão existir muitos falsos cristos, muitos falsos profetas. Palavras do Cristo no sermão profético. Vocês vão ouvir que eu estou aqui, que eu estou acolá. Mas não vão. Não vão porque eu não estou. E vocês, quando Jesus faz este sermão, Jesus deixa claro, vocês sabem aonde eu vou estar. E vocês vão seguir por este caminho. Jesus, além de dizer que é o pastor que cuida, que trabalha, que leva ao pastoreio, ele vai avançar e vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Todos que vierem a mim, todos que vieram antes de mim eram ladrões, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Ou seja, mais uma vez, aliás, antes dessa máxima, quando Jesus vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele vai deixar claro: eu sou a porta, eu sou a direção que vocês precisam seguir, eu sou o caminho que vocês precisam seguir. Lembre-se que Jesus vai dizer: quem quiser vir após mim, ou seja, depois dele abrir essa porta, depois dele pavimentar o caminho, depois dele direcionar cada ovelha, que nós peguemos a nossa cruz e sigamos após Jesus, ou seja, como ovelhas seguindo o pastor. Porque dessa maneira eu sou salvo, porque se eu passo por essa porta, eu estou salvo.
E veja, Jesus vai dizer, você encontrará pastagem. Nós vamos encontrar pastagem, ou seja, nós vamos ter vida. E Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Que vocês sejam vivos plenamente, não no sentido pura e simplesmente da vida mundana, que nós possamos ter tudo que nós queremos, mas da vida espiritual, da vida regrada pela justiça, da vida regrada pela verdade, regrada pelo amor. Todos estes que, como ele coloca aqui, os ladrões que vêm para roubar, para matar e destruir, que, como eu disse, têm as suas vozes sedutoras, que encantam, que engana. Estes, palavra de Jesus, vêm para roubar, matar e destruir. Mas o nosso pastor, que também é esta porta, é este caminho, ele vem para que tenhamos vida plena. E é importante essa comparação, porque muitas das vozes que ouvimos podem nos dar muita coisa boa para os tempos de hoje, para a matéria, para as nossas vaidades, para os nossos egoísmos, para o nosso orgulho. Mas quando nós vamos ver esses três verbos que Jesus coloca aqui, no capítulo 10, verso 10 também, vejam o quanto é verdadeiro: roubar, matar e destruir. Quantas e quantas famílias, quantas e quantos casamentos, quantas e quantas vidas são destruídas por estes falsos pastores com suas vozes sedutoras, levando a caminhos tortos. E compare com tantas e tantas famílias, vidas, casamentos que são solidificados, consolidados, porque nós ouvimos e seguimos o nosso pastor, o nosso bom pastor. E aí a diferenciação que precisamos fazer é como que uma escolha mesmo. É interessante que o Evangelho de João, quando nós estudamos ele, as questões teológicas, é sempre uma brincadeira que se faz. O Evangelho de João, ou você acredita ou não acredita, não existe um meio termo. Todo o Evangelho de João é construído para você tomar um partido, ou seja, eu acredito no Cristo Messias, Filho de Deus, Deus homem, homem Deus, eu acredito. Ou não acredito. Quando eu faço essa comparação, que Jesus deixa claro aqui, tem o ladrão que vai se mostrar como pastor, mas ele vai roubar, matar e destruir. E tenho eu, o bom pastor, a porta, que vai te dar vida plena. É um partido que nós precisamos tomar. É um caminho que nós precisamos decidir. Seguir a Cristo ou seguir até esses falsos profetas, esses falsos cristos. Então, a partir daí, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele, Jesus, é o bom pastor. É aquele que vai dar a vida por cada um de nós. E a ideia de dar a vida que Jesus nos traz aqui é muito além do seu sacrifício na cruz, do seu julgamento, do seu sofrimento, até a ideia da crucificação, o momento da crucificação. É nos mostrar, é nos exemplificar. Não é a vida naquele momento final, fatal. É a vida em todo o seu ministério. Em todo esse período, a partir do Sermão do Monte, como um grande marco, Jesus nos dá a sua vida, nos presenteia com a sua vida, nos mostrando, nos orientando, ensinando o como precisamos viver, o modo de viver, para que retornemos àquele momento de estarmos no Jardim do Éden, aquele momento de comunhão com Deus novamente. Paulo de Tarso, em determinado momento, ele vai dizer a Timóteo como ele deve falar na igreja, como ele deve fazer seus pregões, seus sermões na igreja. E Paulo vai dizer, você tem que ensinar, você tem que chamar ao ensinamento e você tem que repreender.
para que toda a sua palavra, todo o seu ensinamento em torno do Cristo, do Evangelho do Cristo, seja aproveitado. E não foi exatamente assim que Jesus nos fez? Ele nos ensina, quando faz o Sermão do Monte, ensina tudo, traz toda a teoria de uma vida plena com Deus, uma vida plena ao seu lado, uma vida ética, uma vida em justiça e verdade. Passa todo o período de seu ministério, aproximadamente 3 anos, chamando esse ensinamento, indo pregar nos lugares, dando os sinais, como temos aqui no Evangelho de João, dizendo, afirmando, eu sou, como mostra aqui em João. E até que chega esse momento final, e ele vai fazer a repreensão aos que não acompanharam, aos que não ouviram, ou ouviram com o ouvido de ouvir, de entender que ele está ali para ser esse bom pastor, para ser essa porta, para ser esse caminho. E Jesus vai deixar esse momento muito forte, porque quando ele vai dizer aqui, o assalariado não é o pastor, que são os donos da ovelha. É aquele que é o lobo, que em qualquer dificuldade vai fugir. Aquele que vai atacar, aquele que vai dispersar, aquele que foge porque é assalariado. E aquele assalariado, palavra de Jesus, não se importa com as ovelhas. Vejam, mais uma vez, esse paralelo que podemos fazer no mundo de hoje. Como eu coloquei a vocês, a proposta do Evangelho de João. Tá? Vamos seguir ao nosso bom pastor, ao que é a porta, ou vamos ouvir palavras, ouvir pastores aqui, entre aspas, que vão apenas nos seduzir e nem momentaneamente nos dar algo que nos agrade, que nos seja conveniente. Porque aqui Jesus vai me dizer, mais uma vez, tá? Esse é assalariado. Palavras de Jesus, verso 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. De ter aquele que vai ganhar muito para ter essas ovelhas, aquele que vai ganhar muito para seduzir essas ovelhas, aquele que vai ganhar muito por seduzir essas ovelhas. E veja, o nosso bom pastor não nos pede nada. O nosso bom pastor não exige nada. Ele apenas orienta que nós, suas ovelhas, reconheçamos a sua voz e o siga. Este é o único pedido do nosso bom pastor. Essa é a única vontade, esta é a vida que ele deu para cada um de nós. Mostrar que precisamos seguir esse bom pastor. Porque o lobo vai dispersar. O lobo não se importa com as ovelhas. O lobo, ele simplesmente é um assalariado. E Jesus vai rematando, dizendo, nesse sermão, dizendo, eu sou um bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou minha vida pelas ovelhas. Vejam mais uma vez essa maravilhosa relação. Deus conhece Jesus e Jesus conhece a Deus. Conhecer aquele que pode estar frente a frente com o Pai. Distante de nós, sim, ainda distante de nós, mas nós conhecemos o nosso pastor. Se nós conhecemos o nosso pastor e temos a certeza que o nosso pastor conhece o nome de cada um de suas ovelhas, nós temos a certeza que o caminho que ele vai nos guiar a partir desta porta vai ser o caminho que vai nos levar ao Pai. Lembrem-se, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vem, não vai. Por quê? Porque Jesus já está com o Pai. Então, para chegar ao Pai, precisamos estar nesse rebanho também com Jesus. E vejam, Jesus ainda vai dizer nesse finalzinho do seu discurso, tem outras ovelhas que não são desse aprisco. E vou conduzi-las também. Elas vão ouvir minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor.
Ou seja, Jesus veio se dedicar às suas ovelhas, se dedicar a todos nós que ouvimos a sua voz. É muito importante ver que Jesus vai dizer aos que estão ali com outras intenções: vocês não são minhas ovelhas, porque vocês não ouvem minha voz. Tá? Eu estou falando e vocês não ouvem. Eu abri a porta e vocês não me seguiram. Agora, todos nós que ouvimos a palavra do nosso pastor, conhecemos a sua voz, nós vamos segui-los. E mais, ele vai buscar outros rebanhos. Ele vai buscar outras ovelhas. E em um determinado momento vai haver só um rebanho e só esse pastor. E isso é muito importante ouvirmos de Jesus, o que reforça as promessas divinas. Que toda a sua graça vai ser para todos os povos da terra, não para um povo escolhido, não para um povo privilegiado, mas para todos os povos da terra. Mas para isso, precisamos, a partir dessa parábola, entender que temos que ouvir e conhecer o nosso pastor único. Nós já sabemos que ele é único. Em algum momento, todos os rebanhos, aliás, todos os rebanhos se juntarão em um só e todos vão seguir esse pastor. Lembre-se, mais uma vez, recorrendo ao sermão profético, em determinado momento Jesus vai dizer, ele vai falar de todas as dores que nós passamos, falar de coisas atuais, como fome, doença, perseguições, luta fratricida dentro das famílias. Jesus diz tudo isso pouco depois que ele vai proferir esse discurso, essa parábola sobre o bom pastor. E o que ele vai dizer? Isso não é o fim, isso é o início das dores. O fim é quando todo o evangelho tomar a terra. Ou seja, quando tivermos apenas um rebanho, ouvindo e sendo cuidado por apenas um pastor, aí sim chegaremos ao fim. E não é o fim do mundo. É o início de uma nova era, início de um mundo novo. E ele vai dizer, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou minha vida para retomá-la. Ou seja, Jesus dá a sua vida, mais uma vez, não no sentido de estar se deixando pregar numa cruz, mas de mostrar em toda a sua vida o caminho que nós precisamos seguir. Ele vai dizer que ele dá esta vida por vontade. Ninguém tira dele, é espontaneamente dada a Cristo por nós. Jesus tem essa ordem divina, como ele vai dizer, tem autoridade para dá-la e retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, ele vai arrematar esse discurso falando das suas ovelhas. Ninguém pode tomar as minhas ovelhas. Ninguém pode simplesmente abrir a porta ou derrubar os muros acerca desse aprisco. Porque eu dou a vida eterna a essas ovelhas. E ele vai terminar dizendo, ninguém as poderá arrancar de minha mão. Meu Pai que as deu a mim é o maior de todos. Ninguém pode arrancar da mão de meu Pai. E vejam como ele termina. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então, queridos, é esta ligação que precisamos ter absoluta com Jesus. Quando ele vai dizer, eu sou o pastor, eu sou a porta. Esse aprisco, naturalmente, mais uma ideia, como vimos na questão das vinhas, principalmente, das festas, das bodas, casamento, né, desse rei, desse acima de todos. Aqui Jesus vai deixar claro, esse Deus acima de todo me deu essas ovelhas, estas ovelhas que me ouvem, que me seguem, que passam pela porta que eu crio, pelo caminho que eu pavimento para que siga para a vida eterna, para a vida plena. E ninguém vai tirá-la de mim. Logicamente, se essas ovelhas não quiserem serem perdidas, ou, melhor dizendo, se perderem por outras vozes. E nós vamos ter desta maneira, porque Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus.
e vencem. Se ele nos coloca mais uma vez de forma muito clara que ele e o Pai são um só, mais uma vez, qual o caminho que nós vamos buscar? Qual a palavra nós vamos ouvir? Qual o caminho nós vamos seguir? É uma escolha. É uma escolha muito simples. As vozes do mundo, temporária, efêmeras, ou a voz de uma vida plena e eterna com Cristo, com Deus. São escolhas que nós precisamos fazer quando temos o nosso dia a dia, quando olhamos tudo que acontece no mundo, quando percebemos as situações críticas, infelizmente, que se tornaram absolutamente naturais. Qual caminho eu vou seguir? Vou passar por uma porta que foi criada pelo nosso mestre, por um caminho que ele segue à frente, pela sua voz que nos consola? Ou vamos buscar, como Jesus diz, estes que roubam, matam e destroem? Vejam, quando Jesus faz essa parábola sobre pastoreio, se colocando como pastor, se colocando como a porta, nos mostrando claramente que esse aprisco é obra divina, que as ovelhas deste aprisco, tá, são as ovelhas dadas por Deus a ele para cuidar, para guiar. Jesus, como eu disse, vai buscar no Antigo Testamento em vários momentos, em várias situações. Mas tem uma muito especial, onde temos a ideia de pastoreio. Essa que me toca muito, essa que eu tenho no meu coração, sempre me emociona, porque é o Salmo 23. Provavelmente vocês podem até não lembrar do número, mas quando eu começar a ler para vocês aqui, vocês vão saber qual é. Porque tem uma ideia do pastoreio, tá? E de quanto nós precisamos desse pastor. O quanto nós precisamos deste que nos guia, que está com o Pai e o Pai está nele. Porque esse salmo começa da seguinte maneira: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Vejam, repouso, descanso, porque eu tenho esse pastor que não vai me deixar faltar nada, absolutamente nada. Esse pastor que vai me proteger, esse pastor que vai me manter unido aos meus irmãos, esse pastor que vai me levar para o descanso, para o repouso. E esse descanso não é uma simples ideia de não trabalhei muito, estou cansado. Não. É do descanso divino. Porque aqui, e Jesus, quando fala disso, ele está nos remetendo ao 7º dia da criação, quando Deus olha toda a sua obra e repousa, e descansa. Descansa ao nosso lado. Descansa para a sua contemplação. Ou seja, nada vai me faltar e Jesus vai me levar para o caminho onde eu vou ter esse descanso com Deus, esse repouso. E, logo em seguida, ele vai dizer a frase que eu acho mais incrível: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao seu nome. A tranquilidade, a paz que Jesus vai me dar, principalmente se eu seguir esse caminho de justiça. Justiça, porque assim, pelo amor que eu tenho a Jesus, a esse pastor, a Deus, eu vou estar nessa condição de descanso. E ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Nada. Né? Aqui vamos lá para Paulo de Tarso, quando ele diz: nem o passado, nem o futuro, nem os reis, potestades, nem todas as dificuldades do mundo me afastam do amor de Cristo. Nada no mundo pode me afastar do amor de Cristo. E quando nós vemos que 1000 anos antes, aproximadamente,
o salmista vai dizer: por mais que eu ande no vale da sombra da morte, não tenho medo, porque eu tenho consolo do meu pastor. Eu tenho consolo desse Cristo que veio para dar-nos vida, vida plena. E lá no finalzinho ele vai dizer: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, porque, lembrem-se lá no início, guia-me pelas veredas da justiça, porque eu sou justo, a misericórdia vem, a bondade vai estar presente, a fé, a esperança vai estar presente. E a esperança é a frase final: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu acho isso uma beleza, acho isso absolutamente maravilhoso, sempre me emociona, porque, vejam, lá em João, quase 100 anos depois quase 70 anos depois da sua ascensão ao reino de Deus, quando João coloca essa imagem, essas palavras do Cristo, e como eu mostrei para vocês, ela vai se costurando como um grande tear com Gênesis, com Salmos, com Paulo, com os outros evangelistas, para nos mostrar uma coisa muito simples. Nós temos um pastor, nós temos um modelo, nós temos um guia, e esse guia está com Deus e Deus está nele. Ou seja, nós não estamos sozinhos de maneira nenhuma. Quando eu falei que lá em Romanos 8, eu não tinha referenciado, Paulo vai dizer que nada nos afasta, ele faz uma lista de coisas poderosas, nem anjos, nem nada, nada, nada nos afasta do amor de Deus. Paulo diz isso no finalzinho do pensamento, que começa com a seguinte frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? E vejam o poder desse pastor que nós temos para nos guiar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o nosso pastor está em Deus e Deus está no nosso pastor? O que nós podemos temer seguindo por este caminho, ouvindo esta voz? O que pode nos abalar? O que pode nos desviar? O que pode nos tirar, tá? Voltando à palavra de Jesus, desta construção na rocha, desta construção em rocha firme, ou seja, a construção do nosso castelo, da nossa habitação, numa rocha que nos sustenta. Como nós também vamos ver, tanto em 2 Samuel como no Salmo 18 a 118, que por várias vezes Davi vai dizer que Deus é a rocha que sustenta, é a rocha que protege, é a rocha que nos impede das dificuldades, dos sofrimentos, das perseguições. E Jesus vai dizer: o sensato constrói seu castelo sobre a rocha. E assim, queridos, trago a vocês mais uma vez essa proposta do Evangelho de João. Proposta básica. Vamos seguir, ouvir, estarmos entregues ao nosso pastor, confiar no nosso pastor e seguir o nosso pastor? Ou vamos caminhar por caminhos não verdejantes, ouvir vozes apenas sedutoras, momentos absolutamente fugazes, em troca de uma vida absolutamente plena? Em troca de estarmos retornando a estarmos contemplando a criação ao lado do nosso Pai, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Pai, Deus, Criador, não importa o nome. Então é essa a proposta de hoje, de pensarmos nessa questão. Nós temos o bom pastor. Vamos segui-los ou não? Queridos, muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito obrigado mais uma vez por me permitir estar nesse trabalho tão importante de estarmos trabalhando o Evangelho, cuidando, preservando o Evangelho, que é uma das nossas tarefas, não é só divulgar, não, mas preservar também o nosso Evangelho, enfim, que possamos ser estes que Jesus autorizou
a estar falando sobre o seu evangelho, sobre a sua vida, e seguindo sempre a nosso Mestre. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos nós.